Bom dia, juvenis da Igreja Metodista do Dom Bosco, tudo bem com vocês? Hoje é mais um dia da nossa escola dominical e a gente vai falar de um tema muito importante. E antes de começar a nossa aula, eu queria fazer uma oração. Então, onde você estiver aí, feche seus olhos, curve sua cabeça com muita reverência e vamos fazer essa oração junto comigo. Senhor Deus, nosso Pai, obrigada por esta manhã, por esse momento de aprender mais do Senhor, que o Senhor abra os coraçõezinhos, ó Pai, de cada juvenil que está assistindo essa palavra, Senhor, e que essa palavra possa penetrar em cada coração e produzir muitos frutos, Deus. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Gente, vocês já ouviram falar em Simão, o mágico? Você sabia que na palavra de Deus tem a história de um mágico? A mágica não é uma coisa só atual. Antigamente também tinham muitos mágicos que faziam coisas que deixavam as pessoas perplexas. Até achavam que eles até eram, tinham o poder de Deus. E nós vamos falar sobre o Simão. A história dele está em Atos, se você quiser abrir aí comigo. Atos 8. Eu vou ler no celular porque a linguagem do meu celular é mais acessível. É Atos 8, a partir do versículo 9. Acompanhe comigo. Vamos lá. Atos 8, versículo 9 diz assim: Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser ele alguém muito importante, e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele, porque durante muito tempo os havia impressionado com suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Felipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome de Jesus Cristo. Então eles impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pelo fato de que os apóstolos imporem as mãos eram concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Deem também a mim este poder para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: Que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus? Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante do Senhor. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez Ele o perdoe por esse intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos: Peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Até aqui. Pela história deu para entender mais ou menos, né? Simão, ele era um mágico de Samaria, fazia mágicas e encantava todo o povo com as suas artimanhas. Felipe pregou em Samaria, os samaritanos começaram a se converter e serem batizados, inclusive Simão, o mágico, e nesse momento ele começou a acompanhar Felipe. Provavelmente eu creio que ele admirava o jeito que Felipe explicava, ele gostava daquilo, porque se ele não gostasse, ele não acompanhava e nem teria sido batizado. E em determinado momento, os discípulos precisaram enviar alguns apóstolos para outros lugares, para levar a missão de Jesus. Mas para que eles fossem enviados, era necessário que eles fossem batizados com o Espírito Santo também, porque nenhum ainda havia sido batizado. Então, eles impuseram as mãos, ministraram o Espírito Santo e eles foram batizados. Simão viu, ficou encantado, achou aquilo lá maravilha e quis também aquele dom, quis pagar para receber aquele poder, para poder impor as mãos e o povo todo recebeu o Espírito Santo. Simão de todo, ele estava errado? Vocês acham que Simão ele era uma pessoa má, uma pessoa ruim? Vocês acham que ele estava querendo ganhar dinheiro com as coisas de Deus? O que vocês acham sobre Simão? A minha primeira visão assim, de Simão não é que ele seja uma pessoa ruim, mas isso aí é uma coisa particular minha. Talvez quando você lê, você tenha uma outra interpretação. Simão,
possivelmente ele estava enganado. Ele achava que o reino de Deus era uma coisa e talvez era outra, que ele ainda não tinha experimentado na sua totalidade. Então vamos lá. Simão gostava de Jesus. Ele gostava do evangelho de Jesus, ele gostava de acompanhar Felipe, ele gostava de ouvir sobre as coisas de Jesus, só que ele só gostava. Ele não estava naquilo, ele não estava comprometido com o evangelho, ou talvez ele não tinha recebido realmente, de fato, Jesus no seu coração. Ele tinha uma ideia errada do que era o reino de Deus, porque se ele tivesse uma ideia certa, ele não oferecia dinheiro para receber o Espírito Santo. E também Simão, ele não tinha noção do que significava o poder do Espírito Santo sobre as pessoas, ou o que uma pessoa precisa ter a ponto de poder ministrar o Espírito Santo sobre a outra pessoa. Então, Simão, por ele ser mágico, ganhar muito dinheiro e sempre enlouquecer as pessoas com suas mágicas, ele era acostumado a ter as coisas fáceis. Então, na cabeça dele, se eu quero, então eu posso ter, então eu vou oferecer dinheiro. Mas a gente sabe que as coisas do reino de Deus não são bem assim. As coisas nem sempre são fáceis, nem sempre são na hora que a gente quer. Muitas coisas devem ter muita oração, espera, uma vida de santidade. E a gente sabe que no reino de Deus nada vem fácil. Tem que ser tudo debaixo de persistência. Simão também era temente a Deus e ele tinha medo do que poderia acontecer com ele, porque eu não sei se vocês lembram que ele pede para os apóstolos orarem por ele para que aquelas coisas que eles falaram não viessem sobreviver sobre ele. Então ele tinha medo de Deus, ele sabia que Deus poderia puni-lo ou alguma coisa, ele sabia que Deus era poderoso, então ele era temente a Deus. E nós, às vezes nós somos tementes a Deus também, né? Só que às vezes a gente só tem medo do que pode acontecer com a gente se a gente não fizer ou deixar de fazer alguma coisa. Às vezes a gente não tem um amor a Deus, mas a gente tem medo de Deus. Às vezes a gente faz as coisas no reino de Deus não porque a gente ama, mas porque a gente tem medo. E também essa cultura do medo sempre foi muito colocada na nossa cabeça desde a infância, né? Não faz isso porque Deus não gosta, porque você vai pro inferno e tudo. Então às vezes a gente deixa de fazer as coisas porque a gente vai pro inferno. Quando eu era adolescente também, na idade de vocês, a gente sempre falava sobre a volta de Jesus. Eu morri de medo da volta de Jesus, mas eu amava ouvir falar sobre a volta de Jesus. Eu acho que não era o tempo de vocês, mas eu já assisti Deixados para Trás, 1, 2 e 3. E eu morria de medo, mas eu gostava. E eu tinha muito medo de Jesus voltar e eu ficar. E aí uma vez eu conversei com o nosso líder de juvenis e falei, nossa, eu quero morar na igreja, para quando Jesus voltar eu estar na igreja e eu ir pro céu. Então, a minha ideia sobre salvação era muito errada. Eu tinha muito medo de ir pro inferno, sei lá, da volta de Jesus e ele me mandar pro inferno. E por isso eu queria morar na igreja, porque se eu estivesse na igreja, talvez eu subiria. Só que a gente sabe que não é templo, mas são os nossos corações, nós somos a igreja, nós que temos que ter a certeza e viver uma vida de santidade e desejar mesmo estar com o Senhor. Então, eu tinha esse medo, não sei vocês. Em algum momento, será que fomos parecidos com Simão? Às vezes não em todas as características, mas às vezes você pode se identificar em alguma característica que você tenha sido parecido com Simão. A gente faz o básico, faz um pouco, ir na igreja, e acha que às vezes a gente está fazendo já muito, que a gente já progrediu muito, que a gente está top. Mas é assim mesmo? A gente pode viver assim? Será que só o básico tá bom? Será que só acompanhar um discípulo como Simão acompanhava Felipe tá bom? Não, não tá bom. Então vamos lá. Outra coisa, será que às vezes nós recorremos a Deus só por medo do inferno? A gente só ora por medo do inferno? Ou se ora, né? Ou a gente só vai para a igreja por medo de Deus? Deus não quer que a gente tenha uma vida desse jeito, Ele quer que a gente o ame, que a gente tenha desejo de estar com Ele, de se relacionar com Ele. A outra coisa muito importante é que, após Simão ter proferido aquelas palavras de oferecer dinheiro para ter o Espírito Santo, os apóstolos prontamente repreenderam ele com muita sabedoria e firmeza. Às vezes nós precisamos de pessoas ao nosso redor que nos repreendam quando nós estivermos fazendo coisas que não são legais. A gente precisa de ter professores de escola dominical
que nos repreenda, que nos mostre o caminho, que nos mostre a verdade. Os nossos pastores também estão sempre ali nos mostrando a verdade, para que a gente não caia sempre no mesmo erro, que a gente não se engane e não viva uma vida de engano, e que a gente possa ter um arrependimento no nosso coração se de alguma forma nós não estamos vivendo o Evangelho de Jesus, estamos vivendo às vezes um Evangelho seguindo um caminho paralelo ao caminho de Jesus, achando que tá certo, mas às vezes não está. Então eu peço para vocês nessa manhã, esquadrinhe seu coração, busca o Senhor, faça uma oração simples, não precisa ser algo muito grandioso não, mas pergunte a Deus, será que eu estou me enganando? Será que eu estou sendo como Simão? Tô indo seguindo o caminho de Jesus porque eu gosto, por conveniência, porque eu acho legal, mas realmente eu não amo o Senhor, eu não tenho esse amor por Ele, esse amor por pessoas, esse amor pelo Rei. Então faça essa oração no seu coração, na sua casa, no seu quarto, onde você quiser, e tenha esse momento com Deus. E se você encontrar em você algum caminho mal, se arrependa, porque o nosso Senhor, Ele é pronto em nos perdoar e nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Amém? Então vamos orar para finalizar essa palavra. Senhor nosso Deus, que essa palavra encontre cada coraçãozinho que aqui a escutou, Senhor. Que, Senhor Deus, nós possamos mesmo olhar para dentro de nós, se há em nós algum caminho mal, se não te amamos como deveria, se temos sido como Simão, mágico, que nós estamos, Senhor Deus, vivendo o Evangelho mesmo de Jesus, mas o Evangelho paralelo, se nós só recorremos ao Senhor por medo do inferno, por medo das maldições, mas se há, Senhor, esses caminhos em nós, Pai, que possamos nos arrepender, nos dar um coração quebrantado e arrependido diante do Senhor. Essa é a minha oração de gratidão, sabendo que o Senhor já está nos conduzindo ao caminho certo, já está nos conduzindo ao plano original para as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, assim eu oro agradecida. Amém. Tchau!